Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista. Finalmente o dia chegou, lógico, não foi da maneira que a torcida esperava na festa de aniversário de Neymar, na estreia dele. O Santos acabou com um empate ante a equipe que até então apresentava a pior campanha deste Paulistão, Botafogo de Ribeirão Preto, pelo placar de 1-1. Mas não seja novidade alguma, visto que Márcio Zarnadi, o treinador da equipe adversária, lembra muito bem que antes disso, no ano passado, como treinador do São Bernardo, impôs aí um jogo duríssimo contra o próprio Santos, naquele jogo contra o time do ABC no Morumbi, onde eu compareci, a 50 mil pessoas. Treinador competente, que gosta de complicar a vida para os grandes em momentos como esse, e certos detalhes que demonstram que o Santos hoje tem muito a melhorar. Em qualquer situação hoje anterior à vinda do nosso menino Ney, a torcida sairia com uma bronca, com o time sendo vaiado, mas hoje foi uma ocasião tão especial que a torcida reconheceu isso, e mesmo com um placar decepcionante, né, com 2 pontos a menos em casa, saiu sob aplausos, porque viu que é uma equipe diferente, apesar de tudo, tem sorte, resultado idêntico a situações semelhantes anteriores que se via na época do Carille e outros anos anteriores, com o time jogando mal. Mas hoje, tudo bem, empate com um jogador a mais, mesmo assim, a torcida viu que tem muito, né, um potencial enorme, ainda mais com o diamante que nós temos dentro do campo, com um fator diferenciado que é o Neymar dentro de campo. Um outro time que criou muitas chances, poderia ter, sim, completamente ter feito o gol da vitória no segundo tempo. Na ocasião que tivemos 25 finalizações durante a partida, dentro delas, segundo com as estatísticas, 6 foram para o gol. O Botafogo mereceu sim o seu gol, porque também criou essas chances em momentos em que a gente se complicou, sobretudo na defesa, e variavelmente o Santos, lógico, poderia ter saído com uma vitória, mas, repetindo aqui, demonstrou que tem um potencial enorme nas rodadas seguintes, e essa é a esperança da torcida, com certeza, sem sombra de dúvida. No jogo de hoje, algumas alterações, como por exemplo a entrada do João Bastos no lugar do Zé Ivaldo, a vinda do Escobar, né, retornando de lesão, no lugar do Vinícius Lira, na lateral esquerda, e depois do meio campo para frente, a mesma formação da partida anterior no Clássico contra o São Paulo. Os 2 meias, como Rincon e Pituca, Gabriel Bontempo, Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. A equipe ainda tem alguns aspectos, por exemplo, que se viu antes do gol de pênalti, por exemplo, que tem ainda essa aproximação antes do Neymar. Faltou sim esse cara do meio, porque o Soteldo, inicialmente, que era para ser o cara que desempenha essa função, dificilmente tem esse cacuete, porque toda vez que ele tem a bola no pé, ele sempre se inclina pelo lado dele, que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo. E restou a equipe do Santos se limitando em jogadas de profundidade, toques de profundidade. Sim, os lances até saíram, mas com poucas oportunidades que fizeram o goleiro adversário trabalhar até o lance do pênalti. Também, e principalmente pelo lado esquerdo, um grande referencial nesse elenco, que é o Guilherme. Quase todas as jogadas do Santos vieram pelo lado dele, inclusive o lance do pênalti, que muitos vão criticar se foi ou não foi, mas para ter um parâmetro sobre isso, eu vou usar o episódio do ano passado, uma ocasião semelhante do jogo contra o Vila Nova no primeiro turno lá na Série B, que foi idêntico. Teoricamente a bola teria batido antes numa parte do corpo do jogador do Botafogo, para depois ser tocado no braço. E idêntico à situação do zagueiro Quinteiro do Vila Nova no primeiro tempo do jogo lá em Goiânia, na Série B, que ao contrário de hoje, o juiz interpretou que mudança da trajetória da bola é um critério complicado de VAR, aí VAR interferiu no lance, eu lembro disso, e o árbitro, que admitiu que não tinha visto uma bola no braço do zagueiro, ele acabou sendo notificado pelo cara do VAR, mas interpretou por esse critério que o pênalti não teria sido validado. Hoje foi diferente, né? Teria tocado na parte do corpo do jogador do Botafogo, mas tocou no braço e todo mundo viu. Então, esse lance pode dizer que é interpretativo, coisa e tal, mas é pênalti, porque mudou.
interferiu a trajetória da bola num cruzamento que poderia ser do Tiquinho, e depois foi para escanteio, foi uma comemoração até esfuziante do rapaz, que no fim foi pênalti, pronto. Para mim foi pênalti e acabou. E um gesto muito legal da parte do Guilherme. Ele que vem sendo aí o artilheiro da equipe e também o cobrador oficial de pênalti do time, deu a bola para o Tiquinho Soares, corroborando com o que eu tinha dito anteriormente no último vídeo, que a bola dele ia chegar para fazer o gol, e tal qual como aconteceu, o Tiquinho fez o gol merecido, na partida que ele usou mais uma na abertura do placar. Ainda a gente sofre ainda com esse problema, com esse referencial, tirando o Neymar pela parte do meio. Com uma equipe colocando praticamente 6 jogadores no seu campo de defesa e fazendo aquele paredão pelas laterais com 3 jogadores, muitas vezes em caso com o sorteio do Guilherme no mano a mano. No lado direito, acho que nem vou dizer, não. O Gabriel, com o tempo, por exemplo, destoou, e tanto que acabou cedendo lugar para a primeira aparição do Neymar da partida. Não se viu muita coisa pelo lado direito. E, quanto isso, no segundo tempo, um outro time com o Neymar em campo, fazendo aí a grande falta que nós tínhamos de alguém para construir jogadas no meio, coisa que só o Neymar consegue fazer. Só ele tem esse cacuete, só ele tem essa habilidade, se entrosando muito bem, especialmente com o Guilherme e com o Tiquinho fazendo paredão. Lógico que infelizmente a bola não entrou, várias oportunidades que o Santos teve, nos pés do próprio Guilherme, mas ainda falta também no lado direito. Temos um referencial, talvez com o próximo reforço que vier, se for o Gabriel Veron, que já está anunciado aí como novo reforço, por exemplo, e outros jogadores que virão, mas ainda temos aí um cenário de dependência do lado do Guilherme, mesmo numa ocasião que tivemos aí o jogador do Botafogo, Alisson, expulso, e também faltou uma colaboração nas nossas laterais. Ainda temos essa deficiência de não explorar a linha de fundo com os laterais, até para desafogar o próprio Guilherme. E do lado direito, mesmo com a entrada depois do Tassiano, que o Soteldo depois deslocado pela direita com o fator Neymar do outro lado, por exemplo, não acrescentou muita coisa na partida. Por incrível que pareça, tivemos até uma aparição nesse lado do campo do Léo Godoy, que foi mais participativo. Perdeu alguns lances, inclusive poderiam ser gol do Santos. E um detalhe que infelizmente aí fez estragar na festa de aniversário um pouco do nosso menino Ney foi o gol, mais um 7º gol de bola parada, um 7º gol de escanteio. E não dá para aceitar tomar um gol na frente de um zagueiro como o Luizão, de 1,92 m de altura, um rapaz extremamente baixo, ganhar dele no mano a mano. Aí é coisa para se preocupar nessa marcação por zona proposta pelo Pedro Caixinha. Isso aí ele precisa ver urgentemente, agora que ele vai retornar nessa cirurgia que ele teve aí, na expulsão anterior, que muitos viram que foi forçada pelo fato justamente desse problema pessoal de cirurgia na retina. Na partida seguinte, diante do Novo Horizontino, vai ser complicada, porque é uma equipe que também gosta de explorar essas jogadas. Então o Pedro Caixinha precisa olhar isso urgente. Vou falar agora no aspecto individual, que o Gabriel Brazão não teve culpa no gol. Inclusive ele trabalhou muito na etapa inicial, antes do primeiro gol, que as bolas nas costas, por exemplo, quando eles vinham na velocidade encaixando pelo contra-ataque, também nos 2 lances que eles poderiam ter feito o gol, inclusive. O Léo Godoy, que eu já falei dele aqui, é o cara mais de confiança do Caixinha nesse aspecto de lateral direita. No início da partida ele tem ainda esse problema, esse vício que eu vou ter o espírito de se preparar, de ter esse fator de marcar a distância, mas depois ele foi bem ativo na parte ofensiva, por exemplo. Poderia ter feito um dos gols nos vários anos que a equipe criou. João Basso, acho que em alguns momentos ele se atrapalhou um pouco, especialmente acho que no momento um lance feio que ele disputou com o Gabriel Bontempo, cabeça com cabeça. Talvez foi isso que tenha sido o fator dele ter sido substituído junto com o próprio Bontempo, né? Foi um lance logo no fim do primeiro tempo, depois, acho que foi bem, ele saiu enfaixado, por exemplo, o Bontempo saiu desmaiado também. Então o Escobar, acho que eu vou falar um pouco dele também, outro jogador do Santos estava enfaixado. O Lampérez também, uma certa lentidão também, continua tendo ainda algum aspecto de complicação.
no mano a mano, quando vem um jogo de situação de contra-ataque do adversário bem veloz. Então, depois que ele deu uma oportunidade para o Gil, pela primeira vez com o clamor da torcida pedindo, o Gil entrou no segundo tempo no lugar dele. O Escobar, acho que falta justamente essa participação para auxiliar o Guilherme nas jogadas de linha de fundo. Hoje não tivemos isso da parte dele. Talvez por opção tática de ficar um pouco mais recuado, situações aí de contra-ataques. Mas eu vou falar uma coisa, se o Vinícius Lira e principalmente o Kevson entrar com a intensidade que ele entrou no jogo contra o São Paulo, ele pode ganhar a posição do Escobar. Porque não dá para aceitar dessa dependência com o Guilherme, ainda mais numa situação em que um jogador a menos naquele lado, por exemplo, sem a participação do lateral, poderíamos ter um pouquinho mais de profundidade naquele setor ali para criar mais jogadas. Falta um pouco isso também. O Tomás Rincon, agora você tenha pego no pé dele, demonstrou por que o Caixinha tem ele como homem de confiança. Poderia ter feito um golaço, um recurso que eu falo sempre por aqui, que os adversários como esse, por exemplo, não tiveram esse pudor de fazer tiros de longa distância. É impressionante que só quando acontecem essas coisas, situações que o Santos abre o marcador. Como deveria ser o contrário, explorar um pouco mais esse fator de chutes de longa distância. O Pituca também, que quando ele mais uma vez explora o lado esquerdo do campo, quando ele veio da segunda etapa, as coisas foram um pouquinho melhor. Ele, o cara dos 3 pulmões, por exemplo, não tem a mesma intensidade que se vê do lado direito, posição fixa dele. Então, Pituca ainda sendo o referencial nesse setor aí do meio do campo. Gabriel Monteiro, acho que entrou muito nervoso no jogo, tanto que acabou sendo substituído, ferrou muitos passes, por exemplo, teve algumas chances, mas no geral não foi bem. O Tiquinho fazendo a parede, acho que é a posição predileta dos jogadores, dos centroavantes hoje em dia, eu não compreendo muito. Eu quero ver muito o Tiquinho andando para frente do gol. Agora com o Neymar, por exemplo, acho que ele pode ter essa oportunidade de se desfazer um pouco dessa pintura de sempre jogar de trás para o gol, do centroavante que joga de frente para o gol, para ele, lá do Guilherme, poder marcar mais gols. E sem falar do próprio Guilherme, acho que não precisa falar muito dele. Continuamos na dependência e em umas situações de mano a mano que eles não são desnecessários. Falta explorar essas jogadas de linha de fundo aqui, por exemplo. E das substituições, o Tassiano não acrescentou muita coisa. E tanto que ele sendo mais jogando por dentro, difícil ser um cara como referencial nessas oportunidades pelos lados, pela ponta, por exemplo. Né? O Luizão, eu falei uma crítica dele, acho que o grande motivo da gente ter perdido esses 2 pontos foi justamente isso, inaceitável. 1,92 m, tem que subir mais, é obrigação. É obrigação. Ganhou a oportunidade, já não tinha feito uma boa partida anterior e agora deu esse vacilo da parte dele. No meio, contra o Gil, que acho que pode ser considerado como sem nota, o cara da contenção, por exemplo, no segundo tempo, na situação estava com um jogador a mais, e o Lucas Meirelles entrou mais para a fase do típico momento de desespero com um jogador a mais, tirar um volante, mas que não se posicionou, não teve a chance, não teve a oportunidade. Então, aí temos pelo menos uma ponta de esperança, que apesar desse resultado não ter sido esperado, a gente poder ter sim algum progresso, uma melhora nesse time, sem sombra de dúvida, com esses defeitos aí que podem ser aprimorados, explorar mais essas jogadas de linha de fundo, situações que a equipe adversária joga muito recuado, mas a bola vai fluir mais com o Ney. O Ney, falamos aqui o Ney, né? Fora de ritmo, mesmo ele sendo fora de ritmo, demonstrando porque é diferenciado. Ele está com apetite de jogar. Até o vídeo está sendo um pouquinho longo, eu gostaria muito de falar alguns aspectos a respeito da festa, em torno de alguma certa hipocrisia da mídia, criticando inclusive torcedores, celebridades e torcedores do Santos e do próprio Neymar, mas é algo que eu posso deixar aí para vídeos futuros, talvez o próximo, por exemplo. Então, até mais, Santos sempre Santos, valeu!